Bem-vinda, Bruna Miller, que é mentora do SINF e do GTEC. Gostaria que você se apresentasse, Bruna, falasse um pouquinho da tua área de atuação. Obrigada pelo convite, né? Então, eu sou Head de Sucesso do Cliente na Proma Gestão, né? Minha história começou há mais ou menos uns 7 anos atrás, quando eu trabalhei muito já na área comercial, né? De relacionamento com o cliente, enfim. E o que foi decisivo para mim, até para voltar a olhar mesmo para o sucesso do cliente, foi o meu Master em Experiência do Consumidor, que eu estou finalizando agora, inclusive, pela ESPM. E é muito interessante, assim, né? Porque desde essa jornada que eu trabalho no comercial, a gente volta a olhar muito para produto, para serviço, né? E é um desafio gigantesco, assim, que a gente tem que virar o olhar para outra situação, que é para o cliente, né? Colocar ele no centro da roda para fazer toda aquela engrenagem girar, assim. Então, é basicamente isso, né? Atuo mais ou menos 2 anos específicos nessa área de sucesso do cliente e tenho me apaixonado cada vez mais, porque é um desafio enorme. Entendi. E é um tema bem alto, assim, né? Às vezes é difícil de achar muito sobre o assunto. A gente até estava conversando aqui em off, né? Mas você é mentora, então, em sucesso do cliente, em gestão estratégica, em marketing e vendas. Mas nós queremos trazer hoje um pouco mais sobre o sucesso do cliente. O que é, né, essa área? Como é que funciona? Por onde começar? Legal. Todas essas áreas, elas são muito ligadas, né? E quando a gente fala de sucesso do cliente, embora muita gente pense que isso é um termo que surgiu recentemente, eu gosto de contar um pouquinho da história, né? Então, ele surgiu lá em 1997 com a Vantive, ele é uma empresa de licença de software de CRM, e surgiu, então, a primeira vez lá, quando eles tiveram, o CEO identificou a necessidade de entender o que estava acontecendo, né? Que depois que o cliente entrava, eles estavam saindo muito, tinha muita taxa de falha, né? Para a utilização do sistema. E aí eles começaram a identificar. Então, toda a jornada de marketing e vendas, o funil de vendas estava muito bem definido. Todos os processos, todas as etapas estavam 100%. Mas a partir do momento que o cliente entrava, então percebeu-se essas altas falhas, né? E aí ele entendeu que ele precisaria, então, trazer uma pessoa responsável por acompanhar, por analisar, né? O que estava acontecendo, que esses clientes estavam saindo ou estavam insatisfeitos. E a partir disso, então, foi contratada uma pessoa justamente para acompanhar e verificar o que acontecia com o cliente depois que ele entrava na empresa, né? E aí, em 2004, na Cibel, é uma empresa bem parecida com a Vantive, inclusive eram licenças, né? Não eram SAs. E aí eles também identificaram as mesmas falhas e ele entendeu, então, que o sucesso da operação daquele sistema não poderia ficar em função do cliente, né? Então, ele construiu um time de CS e foi a primeira vez que foi mencionada a sigla CS. Então, ela surgiu daí, né? E aí, um pouquinho depois, já em 2005, foi onde ela se popularizou com a Salesforce, né? Que daí, a partir disso, começou a se trabalhar com as SAs, né? Então, passou-se a trabalhar como um software, como um serviço, de fato, né? E também entendeu que a partir do momento que o cliente entrava, tinha muita taxa de... o engajamento estava baixíssimo, tinha alto nível de insatisfação dos clientes, e ele começou a entender que ele precisaria, então, né, o CEO começou a ver que ele também precisaria focar nisso, né? Foi quando ele, então, trouxe também um time de CS para olhar para o cliente, né, para esse sucesso do cliente, para a jornada, não só a partir do momento que ele entra, né, mas desde qualquer interação que ele faça junto com a empresa, né? E aí ele também ficou responsável por cuidar do engajamento e do sucesso do cliente, né? E fazendo isso em todos os lugares, porque daí se popularizou muito porque essa questão da nuvem, né? Então, todos os clientes da Salesforce já tinham esse time contratado, então já tinham aquele acompanhamento especial com o olhar voltado para o cliente, né? E o sucesso do cliente é isso, então, basicamente, despertar o olhar das pessoas para realmente o que importa, que é o cliente, né? Ele que vai trazer todas as informações que tu precisas com relação à tua empresa, ao teu negócio, ao desempenho que tu pode gerar ou não, a um novo modelo de negócio, a um novo produto, a um novo serviço que pode vir em decorrência dessa interação que tu faça com ele, né? Tá, e eu posso aplicar não sei se posso chamar de metodologia, né? Mas em qualquer área, se eu estiver vendendo um produto, um serviço, e aplicar essa metodologia para eu ter o entendimento, então, dessa jornada, como você falou, desde a compra, entender no pós-venda,
essa retenção também do cliente, a fidelização, envolve tudo isso. Posso aplicar em diversas áreas, segmentos e o que eu estiver vendendo? Legal que tu trouxe essa questão, porque como ele surgiu com relação aos softwares, muita gente acha que ele é somente ligado às assinaturas ou vendas recorrentes, né? E na verdade não, ele se aplica a qualquer negócio. Muito mais do que uma área, um setor, ela é uma filosofia corporativa. Então, é importante também que o time todo esteja alinhado com relação a isso, né? Depois eu vou comentar um pouquinho sobre isso, mas é muito importante, sim, que todos estejam alinhados e mais do que uma área, um setor de atendimento, como muita gente acha, ele é uma filosofia corporativa mesmo, onde entra muito na questão de cultura também, né? Cultura daquele negócio. E sim, ele pode ser aplicado a qualquer negócio. Hoje, né, a gente espera do cliente 3 coisas, né? Qualquer negócio espera 3 coisas de um cliente. Que ele fique com a gente por bastante tempo, que ele compre mais da gente e que ele nos recomende, né? E isso vale para qualquer negócio. Então, o sucesso do cliente, ele entra muito nessa questão de fidelização, expansão e recomendação também, né? Certo. Eu até estava lendo uma pesquisa que 55% dos clientes, eles afirmam que pagariam mais por ter uma experiência boa, né, com a empresa. Então, eu acredito muito que a gente está numa era, assim, muito de experiência do cliente, né? A gente focar em atendê-lo bem para que ele sempre esteja conosco, né? Como você falou, a fidelização. E aí, como que a gente pode mensurar também isso, Bruna? Existe algum indicador? Como que eu poderia fazer? Por onde que eu poderia começar? Assim, quero implantar essa metodologia na minha empresa. Por onde começar? Legal, a gente está vivendo mesmo na era da experiência, né? E gerar uma experiência para um cliente é muito desafiador, né? Porque cada cliente tem um perfil, né? Um jeito de ser. O sucesso do cliente no negócio dele é diferente do sucesso do cliente de outro cliente, no caso, né? E existem, sim, várias formas de medir, né? Até qualquer estratégia, metodologia ou ferramenta, para ser levada a sério, ela precisa, né, de dados para mensurá-los. Os principais, né, que eu gosto muito de utilizar para a gente conseguir medir algumas informações, é o CAC, que é o custo de aquisição do cliente. Então, quanto que eu invisto de marketing comercial para trazer esse novo cliente? Em paralelo, eu posso usar também o LTV, que é o Lifetime Value, ou seja, o quanto que o cliente agrega de valor dentro de determinado período, né? Então, ou seja, ele ficou durante um ano aqui, o quanto que ele trouxe de receita para nós? Ela foi maior do que o investimento que eu tive em buscar aquele cliente? Então, são métricas que a gente precisa sempre analisar. NPS, CSAT, que são métricas de satisfação, são extremamente importantes, que são formas da gente medir realmente o que o cliente espera, o que ele entendeu do nosso negócio, né? Qual que foi a experiência que ele teve com o nosso negócio. Então, a gente precisa, sim, usar essas métricas a nosso favor. Cada negócio tem a sua forma de medir, né? Existem essas métricas que são padrão, né? Indicadores padrões, mas cada um pode utilizar e desenvolver conforme o seu negócio. Outras métricas também que a gente pode utilizar é o churn, que é a taxa de cancelamento, ou seja, em determinado período, né, a gente sempre faz a medição através de período para a gente conseguir mensurar e acompanhar com relação ao tempo, né? Então, a taxa de churn, que a gente chama, que é a taxa de cancelamento, é saber em quanto tempo, quantos clientes cancelaram aquele negócio e por que isso aconteceu. Então, eu tenho em um mês 20 clientes e um cancelou. Eu divido esse 1 por 20 e eu entendo que eu tenho uma taxa aí de 5%. Hoje, pesquisas identificam uma taxa legal de churn menos de 7%. Então, isso é uma taxa ainda bem expressiva, né? Se eu tenho uma cartela de clientes aí de 600 e vou considerar esse percentual, então, é bem importante eu começar a medir isso, né? E entender, de fato, se o cliente está saindo. Muitas empresas usam, para falar dessa taxa de cancelamento, aquela metáfora do balde furado, né? Então, um dos motivos que o sucesso do cliente ele é tão forte, né? Então, eu tenho lá muita venda, mas eu tenho também muita saída, né? Então, isso para o negócio é extremamente ruim, né? Porque está entrando receita, mas está saindo também. Não tem sustentabilidade, né? Exatamente. E o que está acontecendo que eles estão saindo? Então, alguma coisa na etapa, na jornada desse cliente é que está fazendo com que ele fique insatisfeito, né? E essas métricas, elas vão ser utilizadas para você ter como base. Informação também é extremamente importante, né? Para qualquer negócio. Então, para ti conseguir ter tomada de decisão mais assertiva, um planejamento estratégico a longo prazo, incluindo essas questões, é extremamente importante tu utilizar os indicadores corretos também, né?
e precisa ter uma pessoa responsável, uma pessoa, como é que funciona essa gestão? Ou é algo que precisa ter uma equipe, eu preciso contar com softwares? Quais seriam as dicas nesse sentido? Para a gente implementar o CS dentro de uma empresa, é extremamente necessário ter uma pessoa responsável. Vai depender muito do tamanho da empresa, quantidade de funcionários, setores, enfim. Mas ter uma pessoa que tome aquilo como verdade e que cobre das outras pessoas é extremamente importante, né? Porque um dos desafios muito grandes do sucesso do cliente é conseguir despertar o olhar de todas as pessoas da equipe e do time. Então, tu tem que fazer isso com todo mundo, financeiro, RH, produção, enfim, né? E tu conseguir manter isso e ter esse olhar voltado para isso, tu tem que ter pessoas puxando por isso, tu tem que ter pessoas cobrando essas métricas, entendendo o que está acontecendo nos setores, criando essa jornada, né? Então, se tem empresas aí com um número de profissionais muito grande, de colaboradores, às vezes é necessário ter, sim, um setor. Mas, às vezes, eu tenho uma empresa pequena, que tem 20 funcionários, então eu consigo que uma pessoa, que não precisa ser exclusivamente para isso, mas se torne responsável por aquilo, né? Que a gente fala, quando a gente tem muita coisa para fazer, às vezes a gente não faz nada bem feito. Então, tu ter essa pessoa responsável é extremamente importante para o desenvolvimento e implementação desse sucesso do cliente, dessa filosofia corporativa, né? E aí, também, trazendo um pouquinho dos desafios, né, que é implementar uma cultura de olhar para o cliente, é justamente isso, né? Que a gente consiga despertar o olhar não somente dos funcionários, mas principalmente do dono do negócio, que por muito tempo teve aquela filosofia pautada no produto, no serviço. E aí a gente volta de verdade o olhar e é de forma genuína, né? Como que a gente consegue transformar isso para que a empresa, de fato, ela faça isso acontecer? Tire do papel aquela missão, aquela visão que está lá, linda, maravilhosa, em gerar a melhor experiência para o cliente e para o colaborador, claro. Mas ser referência em experiência, enfim, isso é uma responsabilidade extremamente grande. E entender também de forma genuína o que é sucesso para o meu cliente. Porque o sucesso do meu cliente, ele não vai conseguir o sucesso dele utilizando o meu produto ou serviço. Isso é só uma parte do sucesso que ele precisa ter para o negócio dele. Então, também fazer com que as pessoas do meu negócio entendam que elas precisam, de fato, entender do outro negócio para conseguir trazer isso para o meu, de fato, negócio, né? Outro desafio também que eu gosto muito de falar é sobre o onboarding, né? Então, às vezes a gente tem as nossas métricas, os nossos indicadores. Legal, mas como que a gente mensura eles e como que a gente faz na prática eles acontecerem? E por isso que é importante ter aquela pessoa, porque ela vai estar ali olhando e fazendo isso tudo acontecer na prática. Então, monitorando, né? Cobrando. Monitorando, cobrando, exatamente. Então, assim, hoje muitas empresas se preocupam apenas em vender. Né? E o principal negócio para te reter, para te engajar e fidelizar o cliente é tu acompanhar a utilização para ver se deu tudo certo. Quanto mais o cliente conseguir utilizar o teu produto ou serviço de forma fácil, prática, menos ele vai ter problemas futuros e mais é a chance dele indicar o teu negócio para outras pessoas. Uma das dificuldades muito grandes também que a gente tem é a utilização de canais, né? Então, a gente fala muito hoje que várias empresas têm vários canais para comunicação. Só que será que todos eles estão alinhados na mesma linguagem com o público? E aí também a gente fala de omnichannel, né? Que é a omnicanalidade, ou seja, como que a gente faz para conseguir trazer todos os canais em um ponto só e falar a mesma língua com todos eles? Sendo que a gente tem personas diferentes que precisam de tom de voz diferente, de comunicação diferente, e também trazer o time de marketing e comercial para que esteja extremamente alinhado, né? Esteja engajado, né, com esse propósito, né? Então, é muito interessante. Eu acho que é muito vasto, né? A gente não ia conseguir suprir, né, toda essa área de sucesso de cliente, encantamento, satisfação, a experiência do cliente, né? Mas principalmente com esses resultados, né? Tudo que a gente faz, né, na empresa também, a gente está almejando melhorias, né, Bruna? Então, trazer esse acompanhamento, essa metodologia, porque a gente quer melhorar nossas vendas, entender nosso cliente, ampliar, né, o nosso portfólio também. E
como eu disse, foi só, então, uma palhinha, né? Mas eu queria ver a tua percepção sobre a mentoria. Você, como mentor aqui do SimFGTech, pode estar auxiliando, né, os empreendedores, quem tem ideias de negócio. Como que você enxerga, então, esse potencial aí da mentoria e como a Bruna pode auxiliar nesta área? Legal. Eu já tenho bastante experiência nessa área como comercial, né? E aí agora, mais ainda com esse master que eu estou finalizando, e a gente já conseguiu realizar algumas mentorias já em alguns clientes e foram bem legais, porque traz sim resultados extremamente importantes para o negócio, né? Quando a gente dá voz e ouvido para os nossos clientes, eles trazem muita coisa. Então, para a gente melhorar nosso desempenho, a gente precisa saber o que a gente está fazendo de errado ou não, né? E como que a gente faz isso? A gente precisa, primeiro, nessa mentoria, a gente constrói um diagnóstico para entender a que nível que está a empresa, de maturidade, né? Ou seja, o quanto que aquela empresa hoje tem estruturado o setor de atendimento, de suporte, né? De fidelização, de métricas, para medir mesmo os resultados que eles fazem, né? E a partir disso, a partir desse diagnóstico, a gente consegue entender, então, como que está a empresa naquele momento e, a partir disso, a gente consegue dar instruções para ajudar ela a implementar isso também, né? Porque quando a gente fala de cultura, seja ela cultura do cliente ou qualquer outra, a gente sabe que é um tempo para implementação, né? Então, não é do dia para a noite que a gente vai conseguir isso. Por isso que a gente precisa de pessoas extremamente engajadas nessa causa para estarem o tempo todo ali pedindo, cobrando, testando, né? A gente também está muito nessa cultura do erro. Então, sim, a gente pode testar. Não tem problema a gente tentar alguma coisa e não deu certo, vamos para outra, né? Mas essa mentoria ela pode ajudar muito nesse sentido, de entender qual que é o negócio hoje, de que forma que ele está e para onde que ele quer chegar. A partir do momento que a gente tem isso definido, a gente consegue criar estratégias e plano de ação para que a empresa desenvolva isso no negócio, né? Então, ela precisa ter muito claro que ela tem que ter um marketing, um comercial bem estruturado. Ela precisa entender de segmentação, se ela faz hoje segmentação do seu público, né? Porque uma coisa do sucesso do cliente também que é bem importante, inclusive, que é uma das primeiras leis, né, do sucesso do cliente que a gente fala, é vender para o cliente certo. Ou seja, eu preciso entender quem que é o meu público, eu preciso me posicionar dessa forma. Não tem como a gente atender todo mundo hoje, né? Então, a gente precisa direcionar nossos esforços e isso também faz com que o fit cultural, ele colhe mais, né? A gente consegue engajar mais os nossos clientes, tornar eles advogados da nossa marca, fidelizar eles por mais tempo. E para isso a gente tem algumas técnicas, né? Algumas metodologias. Então a gente consegue fazer uma segmentação, criar as personas, ajudar a empresa a trabalhar no funil de vendas, na jornada de compra, que é extremamente importante para a gente entender quais são os pain points, ou seja, pontos de dor que naquela jornada a gente consegue atuar de forma corretiva ou de forma permanente, e a gente consegue entender também ali quais são os contatos que a gente tem com o cliente, né? Porque o sucesso do cliente é isso, é toda a interação que ele tem com a empresa e qual que é a experiência que ele teve com cada uma. Então, não adianta eu lá fazer um projeto lindo, maravilhoso, o cliente veio pelas redes sociais, entrou, sentiu a necessidade, gostou do nosso produto, comprou, utilizou, e aí o financeiro vai lá e acaba com tudo. Porque o cliente vai ter uma experiência ruim e ele vai lembrar dessa experiência. Com certeza. Então, para a gente conseguir reverter essa situação é muito mais difícil, é muito mais contato que a gente tem que fazer, enfim, né? Então, a mentoria ela ajudaria nesse sentido, em estruturar todo esse setor. Às vezes eu já tenho esse setor implementado, mas eu quero atuar numa área específica, a gente consegue ajudar também. E é muito importante essa troca, né? Porque o mentor não é a pessoa que sabe tudo e é a pessoa que tem todo o conhecimento. A gente aprende muito também quando a gente mentora e quando a gente conhece do negócio, né? Vem muita coisa interessante. Eu acho que essa troca de experiência, de informação é que faz o sucesso do negócio acontecer. Com certeza. E ainda mais poder, né, se conectar, que a gente fala muito na inovação. O combustível da inovação é a conexão, né? E acredito que para muitas coisas, né, Bruna? Então, você ter a oportunidade de se conectar com uma pessoa que tem toda essa carga já de conhecimento, de direcionamento, de network, né? Eu acho que é essencial. E puxando também essa fala da questão do Centro de Inovação, né? A gente está há 3 anos já considerados como Centro de Inovação aqui do Alto Vale, instalados em Rio do Sul, mas para o Alto Vale, mas que trabalha muito nisso, né? De conectar para uma mentoria, conectar para um evento, para N possibilidades que a gente tem no Alto Vale.
Para você, qual que é a importância de estar, então, conectado com o Centro de Inovação, com todas essas oportunidades? Para mim é algo extremamente importante, porque quando a gente fala de sucesso do cliente, a gente fala de relacionamento, a gente fala de networking, e isso tudo o centro ele promove, né? Ele dissemina toda essa cultura de compartilhamento de ideias, de informações. É um local de muitas oportunidades, né? Porque a gente, além de entender que existem potenciais clientes, também tem potenciais fornecedores para o nosso negócio, né? E é ali que tudo acontece. Essa conexão é extremamente importante, porque possibilita, de fato, esse conhecimento ser compartilhado, né? E também essas mentorias, por exemplo, são gratuitas. Então, para a empresa, ela só vai ganhar com isso, né? As pessoas que estão aqui também aprendendo só vão ganhar com isso, compartilhando informação, ideias, mas é algo extremamente importante e acredito também que é essencial, né, para o negócio, para uma comunidade, para uma sociedade. Pensando em competitividade também, né? É extremamente importante que a gente tenha uma rede de contatos interessante, um relacionamento saudável, né? Quando a gente fala de experiência, é isso, né? E hoje a gente também fala que a informação é o novo petróleo, né? Justamente por conta disso, né? Porque a gente pode trocar. O conhecimento retido, ele não muda nada. Mas compartilhado, aprendido, disseminado, ele se transforma... Aumenta, né? Ele só muda. Cresce, né? Só muda. Cresce. E o Centro de Inovação, ele vem justamente para fomentar isso, né? Trazer gente que tem qualidade de informação, de conhecimento, para conseguir compartilhar. Isso é extremamente importante, fundamental para o desenvolvimento do negócio como um todo, de toda a comunidade, enfim, né? Excelente, Bruna. Eu gostaria, então, de agradecer novamente a tua participação. Gostaria de ver se tu tens uma mensagem final, então. E também convidar, né, as pessoas para que se conectem, né, com o Centro de Inovação, busquem uma mentoria, busquem saber mais, né, sobre o sucesso do cliente, mas também sobre as outras áreas, né, conhecer a Bruna aqui, trocar umas ideias, né, a gente marca gratuitamente, como a Bruna comentou, atendemos presencial, online, né, para todo o Alto Vale. E queres deixar uma mensagem final, Bruna, algo que seria interessante ainda a gente reforçar? É só agradecer mesmo pelo convite, né? Quando a gente fala dessa questão de movimento, de transformação, acho que ele é muito um movimento mesmo, de fato, né? E precisa, sim, estar vinculado a algumas entidades, porque é o que move as pessoas também, né? Dizer que o sucesso do cliente é realmente o caminho do sucesso para o negócio. Hoje sabe-se que se economiza de 5 a 7 vezes mais para te manter o cliente que tu já tem, do que tu prospectar novos clientes. Ou seja, hoje consigo trabalhar 80% de uma receita dentro daqueles 80% de clientes que eu já tenho, dentro da minha base, né? E como que eu faço isso tudo acontecer? Então, fica o convite, né, para todo mundo que tem interesse de conhecer, de alavancar os seus negócios, de reter os seus clientes, de fidelizar, de fato, né? Expandir os negócios. A gente está aqui à disposição, tem bastante conhecimento, bastante troca para a gente fazer. Estou à disposição também. Obrigado, sim, pelo convite. É isso. Obrigada, então, e até a próxima.